Você já tentou resolver uma questão de química e travou porque não sabia o que era o mol? Seu professor já lhe explicou várias e várias vezes e mesmo assim você ainda não entendeu esse bicho de 7 cabeças? Você quer entender de uma vez por todas o que é o mol? Então fica comigo que você vai sair daqui leve por ter entendido esse bicho de 7 cabeças que você considera que é esse mol. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o professor Flávio, mestre e doutorando em Química e tenho uma vasta experiência em Enem e pré-vestibulares. O termo mol, ele costuma ser algo difícil para a maioria dos estudantes. Eu não sei porquê. É muito simples de você entender o que realmente é o mol. Lembro-me de algumas vezes os alunos nos pré-vestibulares me perguntando: professor, o que é mol? Eu não sei o que é mol, sempre que vou fazer uma questão sobre mol eu travo, não consigo fazer a conversão de um mol para massa. Tudo isso se deve ao fato de que o estudante, ele ainda não sabe bem, não compreendeu bem, não fez uma analogia correta do que é esse mol. E você vai aprender tudo isso aqui agora nesse vídeo. Então, de fato, o que é o mol? O mol nada mais é do que uma unidade de medida. Se você fala uma dúzia de ovos, isso representa 12 ovos. Se você fala meia dúzia de ovos, isso representa 6 ovos. Mas se você fala um mol de ovos, isso representa um número que a gente vai chamar esse número de constante de Avogadro. Constante de Avogadro representa um mol, que é 6,02 vezes 10 elevado a 23 unidades ou entidades de alguma coisa. Então, se você fala um mol de ovos, você tem 6,02 vezes 10 elevado a 23 ovos. É muito ovo. Isso você pode atribuir a qualquer coisa. Você pode atribuir ao feijão. Então, se você fala um mol de feijão, você tem 6,02 vezes 10 elevado a 23 grãos de feijão. Um mol de celulares, você tem essa quantidade de celulares. Mas já imaginou se você tem um mol de reais? 6,02 vezes 10 elevado a 23 reais. É muito dinheiro. Eu queria ter um mol de reais. Só para você ter ideia da dimensão, de quão grande é esse número, essa constante de Avogadro, se você tiver um mol de arroz, se você tiver 6,02 vezes 10 elevado a 23 arroz, é o suficiente para você cobrir toda a superfície da Terra com uma altura de 75 metros. É muito arroz. Outra analogia é que se você converter essa constante de Avogadro em quilômetros, é o suficiente para você ir e voltar para o Sol 4 trilhões de vezes. O mol, ele é uma unidade tão importante que ele auxilia a química a fazer várias conversões e compreender várias coisas. Como, por exemplo, você pode relacionar o mol com a massa, você pode relacionar o mol com o volume, você pode relacionar o mol com o número de partículas, que vai representar 6,02 vezes 10 elevado a 23 partículas. Quem surgiu com as primeiras teorias sobre o mol foi o químico italiano Lorenzo Romano Amedeo Carlo Avogadro. Ele propôs que um elemento químico com a massa de 1 mol, ele vai ter 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos. Então, sempre que você tiver essa massa que representa 1 mol daquele elemento, você vai ter uma noção de quantos átomos está presente naquela amostra. Também é possível relacionar o mol nas CNTPs. O que seria CNTP? É mais um termo que você não pode esquecer. CNTP significa condições normais de temperatura e pressão. O que seriam essas condições normais de temperatura e pressão? São condições padrões que, se você tiver nessas condições, nessa pressão, nessa temperatura, você vai ter uma determinada condição para uma substância. Quando a gente fala de 1 mol de um gás, por exemplo, 1 mol de um gás, ele vai ocupar o mesmo volume, independente se o gás seja o mesmo ou não. Por exemplo, você tem 3 gases diferentes em um balão. Se você tiver exatamente 1 mol de cada gás, eles vão ocupar o mesmo volume, que o volume nas CNTPs representa 22,4 litros. Para que esse gás ocupe o volume de 22,4 litros, ele vai ter que ter 1 mol desse gás, vai ter que estar na temperatura de 0 graus Celsius, que é a mesma coisa de 273 Kelvin, e também vai ter que estar na pressão de 1 atm. É isso que são as CNTPs, condições normais de temperatura e pressão. É um padrão de condições para que você tenha uma ideia de quais vão ser as propriedades de um determinado material. O mol, ele ainda pode ser usado para fazer alguns cálculos. Você pode calcular de fato o mol, você pode ter diferentes massas para você calcular a quantidade de matéria que tem nessa massa. E para você fazer isso, você utiliza a seguinte fórmula: número de mols é igual a massa do soluto sobre massa molar do soluto. Então você vai ter, por exemplo, 0,5 gramas
gramas de gás hidrogênio e você quer saber a quantidade de mols que essa massa representa. E você sabe que 1 mol de gás hidrogênio representa 2 gramas, porque a molécula de gás hidrogênio é H2. E H2 tem 2 hidrogênios, cada hidrogênio tem 1 grama. Então vai ser 0,5 dividido por 2 gramas. Isso vai chegar no valor do mol, que representa 0,5 gramas de hidrogênio. Outro cálculo que você pode fazer é o cálculo de concentração molar. Você vai fazer a concentração de uma solução. Para isso você vai utilizar a seguinte fórmula. Concentração é igual ao número de mols dividido pelo volume. Essa mesma fórmula ela pode ser um pouco mais expandida para que você tenha dados mais minuciosos. Você pode converter esse mol pela fórmula que a gente acabou de ver dentro dessa mesma fórmula. Então você vai ter concentração vai ser igual a massa dividido sobre massa molecular vezes o volume. Então a partir dessa fórmula você consegue descobrir um monte de coisa, como por exemplo a massa de uma determinada solução, o volume dessa solução a partir de uma determinada concentração. Uma outra correlação que a gente pode fazer do mol é com a tabela periódica. Inclusive a tabela periódica é um conteúdo que a maioria dos estudantes costuma achar difícil. Vocês pensam que precisa ser decorado todos esses elementos da tabela periódica, mas não é necessário. Isso é praticamente impossível para um estudante de Enem e vestibular com a quantidade de matérias que vocês têm que estudar. A tabela periódica você só precisa se atentar a alguma parte específica, os elementos que você mais utiliza, mas você precisa, além de tudo, saber consultar uma tabela periódica. A tabela é uma ferramenta de consulta. Então qualquer dúvida que você tem sobre tabela periódica, deixa aqui nos comentários que a gente vai fazer um vídeo só sobre isso. Voltando, cada elemento químico da tabela periódica, ele representa 1 mol daquele elemento. Então aquela massa que você observa logo abaixo desse elemento químico, representa 1 mol desse elemento. Vale lembrar que a massa de 1 mol do elemento químico nada mais é do que a média ponderada de 1 mol dos isótopos mais abundantes desse elemento, respeitando suas respectivas proporções. Então se você tem 80% e 20% de isótopos diferentes do mesmo elemento, eles vão ter contribuições diferentes para determinar a massa desse elemento. É por isso que você vê essa massa quebrada, né? Nunca vai ser uma massa inteira por conta dessa média ponderada dos isótopos. Então só para recapitular o que foi dito aí na tabela periódica, 1 mol do elemento cobre ele representa 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos dos isótopos de cobre, que isso vai dar uma massa de 63,5 gramas. Veja que eu falei de átomos. Quando eu estou falando agora de substâncias, você não vai chamar de átomos, vai chamar de moléculas. Por exemplo, a molécula de água. 1 mol de molécula de água representa 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas, que vai ter uma massa da soma das massas de cada átomo. Veja que a substância água é H2O. Cada hidrogênio tem a massa de 1 grama. Como você tem 2 hidrogênios, você tem a contribuição 2 vezes de 1 grama. E você tem ainda um oxigênio, que tem a massa de 16. 2 mais 16 dá 18, que é a massa da água. Só recapitulando que são moléculas. Então você tem 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água em 1 mol. Então foi isso. Espero que vocês tenham compreendido o mol. Essa aula foi uma aula bem completa. Tudo que você precisa saber sobre a introdução do mol foi dito aqui. Então a partir disso você consegue compreender vários e vários outros conteúdos. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários que a gente vai responder com o maior carinho possível. E a química, ela pode ser mais fácil do que você imagina.